Olá, tudo bem? Vamos iniciar nossa segunda aula online de AFO. Os conteúdos que serão trabalhados aqui nessa segunda aula são aqueles do texto 4. Então, quem estava presente na nossa última aula presencial recebeu o material impresso, ok? Para aqueles que não estavam presentes nessa nossa última aula, e para aqueles que porventura perderam o material, eu vou estar anexando no Google Classroom o texto completo. Então, a partir daqui, como que serão as aulas? Então, o vídeo ele vai retratar basicamente aquele mapa mental, aqueles esquemas que eu fazia no quadro, tá? As sínteses que eu fazia no quadro. Então, aqueles destaques dos pontos importantes, dos conceitos importantes que o texto traz para você. Então, aqui no vídeo você vai ter os destaques. E aí, a leitura, faça a leitura completa do material que você tem, ou para aqueles que estavam na aula, o material impresso, e para aqueles que não puderam ir na nossa última aula presencial, você vai ter aqui à sua disposição também o texto, ok? Isso, então aqui nessa aula nós vamos estudar o grande desafio da administração financeira. Aí vocês vão ver que esse desafio, ele nem sempre é fácil de se gerenciar. Então, o grande desafio da administração financeira, ele passa por dois pontos. O primeiro deles é a questão da liquidez. Mas o que vem a ser liquidez para uma empresa? Liquidez é a capacidade que a empresa tem de converter seus bens e direitos em dinheiro, tá? É a capacidade de saldar os compromissos. Então a gente fala assim: essa empresa ela possui liquidez. Por que ela possui liquidez? Porque ela tem condições de pagar as suas dívidas. Ela tem condições de arcar com o pagamento junto a fornecedores, o pagamento dos salários dos empregados, o pagamento dos impostos e assim por diante. Um outro ponto que envolve o desafio da administração financeira é a questão da rentabilidade. Então, o que é rentabilidade? É o grau de êxito econômico obtido por uma empresa em relação ao capital nela investido, tá? Ou seja, é a diferença entre o valor que foi aplicado e o valor resultante dessa aplicação. A gente pode resumir a questão da rentabilidade para que você entenda nesse momento uma palavrinha muito simples. Rentabilidade está ligada a lucro. Uma empresa ela é rentável quando ela dá lucro, tá? Então, a liquidez é a capacidade de pagar as suas dívidas e rentabilidade é a capacidade de gerar lucro. Mas como que eu consigo estabelecer o equilíbrio entre liquidez e rentabilidade? Porque o grande desafio da administração financeira é esse, estabelecer o equilíbrio entre liquidez e rentabilidade. Como que eu faço isso? Eu vou conseguir traduzir em números esse equilíbrio aplicando uma fórmula. E essa fórmula ela vai nos dar o resultado referente à taxa de retorno. Então, para calcular essa fórmula, a fórmula da taxa de retorno, que itens que eu vou ter que buscar nos relatórios da empresa? O primeiro item que eu tenho que procurar conhecer na empresa e buscar nos relatórios é a questão do lucro. Qual é o valor do lucro que a empresa obteve num determinado período? Se eu estou pensando em encontrar a taxa de retorno anual da empresa, então
no período de 12 meses, quando as demonstrações contábeis são encerradas, qual foi o lucro que a empresa obteve. E considerando esse mesmo período de 12 meses, qual foi o valor dos investimentos que a empresa fez. Então, o cálculo da taxa de retorno envolve esses dois elementos. O valor do lucro que a empresa obteve num determinado período e o valor dos investimentos que ela fez nesse mesmo determinado período. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Então, o período de tempo para o cálculo dessa taxa, ele precisa ser o mesmo, tanto para o valor para você encontrar o valor do lucro, quanto para você encontrar o valor dos investimentos. Então, para que você entenda melhor a aplicação dessa fórmula, vamos ver um exemplo aqui. Uma empresa obteve um lucro de R$500 mil durante o ano. Os acionistas investiram nesse ano a quantia de R$400 mil. Aí eu estou perguntando o seguinte: qual foi a taxa de retorno obtida pela empresa nesse ano? Então, aí nós vamos agora começar a entender como é que se aplica a fórmula para encontrar essa taxa de retorno. Então, vamos lá, vamos resolver o problema. Então, nosso primeiro passo é colocar a fórmula. A fórmula é taxa de retorno é igual a lucro dividido pelo valor dos investimentos. Então, qual é o valor do lucro que o problema forneceu? Lucro igual a R$500 mil. Qual é o valor do investimento que o problema forneceu? R$400 mil. R$500 mil dividido por R$400 mil me deu 1,25. Mas nós estamos falando de taxa. Quando eu falo de taxa, eu tenho que transformar isso em percentual. Como que eu faço isso? 1,25 vezes 100, então eu tenho uma taxa de retorno de 125%. Viram que a conta não é difícil? É só pegar o valor do lucro que o problema te fornece e dividir pelo valor dos investimentos que também o problema vai te fornecer. O resultado encontrado você vai multiplicar por 100 e aí você tem a taxa de retorno. No caso, a taxa foi de 125%. Então, agora, continuando os destaques do texto, nós vamos ver as fontes de recursos. A primeira fonte de recurso, de captação de recursos numa empresa, são os recursos próprios. E essa fonte está subdividida em três pontos. Que pontos são esses? O primeiro ponto é o capital social. Então, capital social vem a ser o quê? O dinheiro aplicado pelo sócio. Então, capital social é aquele dinheiro que o sócio tinha, dinheiro particular dele, que ele colocou na empresa para começar a desenvolver a atividade. A segunda fonte de recurso da empresa são os lucros retidos, que são aqueles lucros obtidos e que não foram distribuídos, tá? São os lucros que não foram distribuídos. A terceira fonte que não foram distribuídos, ok? Então, a empresa decidiu por não distribuir os lucros. A terceira fonte de recurso próprio da empresa são as reservas, que é aquela parcela do lucro que foi guardada. Então, a empresa resolveu, ela não distribuiu o lucro, mas ela resolveu guardar uma parte do lucro que ela teve para, de repente, fazer um investimento para aumentar o capital social futuramente.
Isso. A outra fonte de recursos para empresas são os recursos de terceiros. Então, terceiros são os recursos que a empresa vai buscar fora. Então, que tipo de recursos que ela pode buscar fora? Ela pode buscar fora empréstimos, financiamentos, a compra de mercadorias juntos aos fornecedores. Então, toda essa entrada de recurso que não vem dos sócios e que também não vem da atividade econômica da empresa, ela é classificada como sendo recursos de terceiros, ou seja, é um recurso que está vindo de fora da empresa. Além da classificação de recursos próprios e de recursos de terceiros, nós também temos os recursos permanentes. O que vem a ser investimento em recurso permanente? É aquele valor que a empresa está investindo em máquinas, veículos, móveis e utensílios, instalações e outros bens cuja permanência ou uso na empresa será longo. Então, tudo aquilo que ela comprou para uso da empresa e que pretende que esse uso demore bastante tempo, ele é classificado como sendo um recurso permanente. Isso, então aqui nós temos mais uma fonte de recurso para a empresa, que são os recursos temporários. Esses recursos, eles vão, para a empresa, representar os compromissos e as dívidas da empresa no curto prazo, como, por exemplo, o pagamento de salários, impostos e outros itens que ela deve mais a curto prazo. Bom, chegamos ao final de mais uma aula, da nossa segunda aula online. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as dicas que foram colocadas aqui, mas não se esqueçam, façam a leitura completa do texto, assistam ao vídeo, porque aqui no vídeo você tem os destaques dos pontos que eu considerei mais importantes, e também ao final você vai ter disponível um exercício para verificação da aprendizagem. Não deixem de fazer a leitura do texto, não deixem de fazer o exercício, ok? Até a próxima!